Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Alan, o novo reforço do Flamengo. A novela finalmente chega ao fim, chegou-se a um acordo entre as duas equipes, né? Deve ser 9 milhões de euros, com 7 milhões e meio fixos e 1,5 milhão, obviamente com bônus, dessa vez atrelados a desempenho ou, no final das contas, participação em jogos ao invés de títulos, como foi a primeira tentativa de acordo do Flamengo. E assim, é uma venda para deixar os torcedores do Atlético malucos, né, de furiosos, e com razão, evidentemente, já vou falar sobre isso, mas uma contratação aí para ajudar o Jorge Sampaoli no seu sistema de meio campo, que ontem, depois do massacre que levou do Red Bull Bragantino, deve ter pressionado a diretoria a acelerar esse tipo de negociação e, pelo visto, chegaram a um acordo hoje que, assim, 9 milhões de euros não é um valor ruim pelo Alan. Eu acho que a questão ruim você está vendendo o cara para um rival direto. Ele é um jogador de muita qualidade, é um cara que vai ajudar principalmente na questão de marcação, ele tem muita intensidade física, ele ajuda demais o sistema defensivo e o Flamengo precisa muito disso, né? O Flamengo não está com uma defesa sólida, você não leva confiança para uma defesa que hoje tem nomes que jogam de maneira muito oscilante, tem horas que tem ótimas atuações, tem horas que tem atuações ruins, tem uma profundidade muito precária, então todo o apoio que tiver do meio campo é importante. A gente sabe que o Dorival fez as coisas funcionarem escalando 4 meio-campistas, né? Porque você dá mais apoio, 2 linhas de 4 ajudam a fazer um time mais sólido defensivamente. Então, é aquela história, você tem que dar solidez à sua defesa, mas às vezes nem sempre o caminho é contratando zagueiros e bons laterais, né? Às vezes você pode fazer isso contratando um volante de mais qualidade nesse aspecto defensivo, é isso que o Alan é. Não esperem do Alan muitos gols, ele vai chutar muitas vezes de fora da área e possivelmente não vai acertar nenhuma, né? Foi assim no Atlético. Óbvio que por eu ser atleticano e agora ele tá no Flamengo, ele deve acertar um monte de gol de fora da área e virar o Pirlo chutando de fora. Mas a questão é que ele só tem um gol na carreira dele inteira, então ele não é o cara que vai contribuir dessa maneira, né? Com esse tipo de gols. Ele é o famoso impacto silencioso. Movimentação muito boa, intensidade muito alta, isso com certeza encaixa muito bem com as ideias de jogo do Jorge Sampaoli. Nesse caso, transferência acertada do Flamengo. Para o Atlético Mineiro, mais vendas, né? Já são acho que mais de 100 milhões em vendas esse ano, né? E assim, é inacreditável que o Atlético Mineiro, né, esteja assim com esse pensamento de só vender e tudo isso e deixando ele cada vez mais fraco, né? Eu acho que é uma falta de ambição, porque eles fizeram todo aquele gasto absurdo, né? Basicamente para conseguir um Brasileirão e uma Copa do Brasil, gastaram 1,5 bilhão, porque antes de ter todo esse gasto, investimento dentro do elenco, que inclusive culminou na contratação do Alan, né? O Atlético Mineiro tinha uma dívida de 500 milhões caindo, né? Chegou um certo ponto da gestão Sete Câmara que a dívida chegou a cair. Só que é aquela questão, estava caindo com desempenho de meio de tabela, né? E o pessoal, assim, o torcedor tá querendo mais título, vitória. Eles não querem lá, tipo assim, contas estabilizadas e um desempenho medíocre, mas para fazer o desempenho melhorar, o Atlético fez todo esse investimento pesadíssimo via empréstimos dos mecenas e hoje a dívida do Atlético é 2 bilhões de reais. E os juros de dívida estão literalmente corroendo as finanças do clube e ao ponto que os mecenas viraram donos do clube, meio que informalmente. A gente viu recentemente um tweet, né, que eles chegaram a um acordo com o André Cury, né? O Atlético só para o André Cury, que é agente de vários jogadores, devia mais de 70 milhões. E para chegar a um acordo, o André Cury ainda foi gente fina em conseguir abater 15 milhões, acho que dessa dívida toda, e aí parcelar assim, o pagamento lá em 36 semanas ou meses, não sei, para chegar a um acordo e fechar essa dívida de uma vez. Aí assim, isso só foi possível graças a Rubens Menin, entende? É uma coisa que chama muita atenção, né? Porque parecia que eles só eram só fiadores, mas hoje são donos do clube e me parecem assim que não querem ninguém que fique revoltado com as decisões dele, porque o Eduardo Cudê literalmente surtou porque viu um time que até tinha seu potencial, mas que literalmente estava sendo desmontado, porque foi prometido a ele um time que seria mais forte, mais competitivo, ia lutar por títulos, né? E assim, quando ele vê o time sendo vendido peça por peça, jogadores que inclusive ele estava utilizando bastante, né? Não tem como não ficar revoltado. Por isso que eu defendi o Eduardo Cudê. Muita gente pode criticar ele, falando que ele não geriu bem o elenco. Para mim, ele foi sacaneado, né? Prometeram ele uma coisa, entregam outra. E o Filipão é contratado e acho que a declaração perfeita é essa. Se vender o Alan, não é meu trabalho, eu tô aqui para trabalhar com o que eu tenho de melhor, né, com o que eu tenho em mãos. Isso é um trabalho que compete à diretoria. É um cara que vai aceitar isso de boa, né? E eu acredito que
independente dos resultados, ele deve ficar até o final, a não ser que os resultados dele sejam negativos demais, né? Então, é uma situação inacreditável que o Atlético está. Eu acho que isso é bom pra gente ficar. Não fiquem caindo em sonhos, né? Não fiquem nesse negócio assim, vamos vender o shopping, vai ter 5 Hulks no elenco, né? Eles venderam o shopping para financiar juro de dívida. Foi isso que fizeram, né? Para pagar as contas do estádio e contrapartidas exigidas, né? A diretoria do Atlético, fantástica, extremamente competente, aceitou uma abusividade do Calil, né, de usar o poder público para financiar 300 milhões em contrapartidas. Isso é um absurdo. E a diretoria do Atlético, um bando de panguá, aceitou. Então, assim, é uma coisa inacreditável. O Atlético hoje está ajudando a reforçar seus rivais, eu acho que justamente para tentar se manter vivo, porque todo esse plano de virar um time de primeira prateleira do futebol brasileiro, né, de montar um super time, naufraga porque é impossível sustentar da maneira que foi feita. Então, a ver o que vai acontecer. E é assim, o Atlético, só para não deixar você escapar, já poderia ter escapado desse problema financeiro todo quando o Grupo City Futebol ofereceu comprar a SAF do time. Mas graças a esses maravilhosos mecenas, né, eles não deixaram, porque eles teriam que abrir mão da influência e do poder que eles têm no clube hoje, né? Para eles cuidarem do Atlético como estão cuidando agora, vendendo jogadores para clubes que estão perto na posição de tabela, né? Isso foi necessário, né? Então, fazer o quê, né? Agora, já que eu desvazei meu ódio aqui, bom, eu vou pro Flamengo. Acho que o Flamengo vai colher bons frutos dessa contratação. Chega, a meu ver, para ser titular e para dar um fôlego novo no sistema de meio campo da equipe. Já ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.